Olá, muito bom dia. É apresentado esta semana aos empresários o programa Acontecer, uma proposta da Associação Cristã de Empresários e Gestores para líderes empresariais em tempos de dificuldade económica e financeira que vos apresentaremos neste programa da Igreja Católica. São para isso nossos convidados, Gonçalo Correia de Oliveira e Jorge Líbano Monteiro, desta Associação Cristã de Empresários e Gestores. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Jorge Líbano Monteiro, que novidade tem este projeto, este programa a acontecer? Ele é desenhado, é pensado especificamente para empresas em dificuldade económica destes tempos? Muito boa tarde. O programa a acontecer é pensado para todas as PMEs. E, na realidade, são PMEs que, neste momento, a maior parte delas está a sofrer muito. Pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. Portanto, aqui o nosso grande objetivo com este kit acontecer é, no fundo, relembrar a todos os empresários a importância da sua missão. Acreditamos claramente que os empresários são a chave do combate à crise atual. É por eles que passa a resolução desta crise, também pelo Estado, mas muito pelos empresários. E, portanto, queremos reforçar e dizer a cada um que o seu trabalho é muito importante. E, segundo, é um conjunto de boas práticas que nós acreditamos estão feitas para ajudar a salvar as empresas, para ajudar a ultrapassar esta crise. Pensamos neste momento a grande responsabilidade e o grande apelo que é necessário fazer a cada um dos empresários é que é uma altura difícil, mas é uma altura em que não podem desistir e é uma altura em que têm que gerir ainda melhor para conseguir ultrapassar esta fase. Uma ideia que será passada pela distribuição deste kit aos vários empresários. O que é que esta caixa contém de magia para salvar as empresas? Aqui a magia depois é dada pelo próprio empresário e pela sua capacidade de ir à luta e de resistir a este tempo. Mas a caixa pretende ser um instrumento de comunicação também. O primeiro objetivo é ser o motivo para podermos contactar durante esta semana, que hoje começa e começou hoje de manhã em Viseu, contactarmos cerca de 1000 empresários, líderes de PMEs. Portanto, a Caixa foi o motivo para esse primeiro contacto. Por outro lado, dentro da Caixa, essa magia que aí está dentro, tem um conjunto de boas práticas. São 14 boas práticas em vários quadrantes ligados à vida da empresa, desde o líder, colaboradores, fornecedores, comunidade, ecoeficiência, portanto, todo um conjunto de áreas de gestão da empresa e que nos pareceu que era importante identificar boas práticas. A particularidade é que são boas práticas que não implicam custos para a sua execução. Portanto, não estamos aqui a pôr um ónus ainda maior sobre cada um dos empresários, mas são coisas simples, mas eficazes para a boa vida da empresa. Portanto, é essa a proposta que fazemos, é que cada um dos empresários que vai ler e que vai ter esta caixa, que possa, a partir daí, desenvolver boas práticas na sua empresa e implementar. Essas propostas, essas medidas, nós iremos falar delas em pormenor. Antes gostava de perguntar a Gonçalo Correia de Oliveira, nós ouvimos falar, infelizmente, de muitos desempregados, de muitos casos de pobreza, portanto, de situações de dificuldade de muitas pessoas a crescer nestes dias. Corresponde também isso ao nível das empresas? Há empresários que também vão fazendo chegar à SES as suas dificuldades? As insolvências é um dado disso mesmo, mas no dia-a-dia de contacto com os empresários, de que forma é que esta situação está a ser vivida? Como dizia o Jorge, com muita dificuldade, não é? Vivemos talvez a pior crise da era moderna, económica, e de facto a realidade é complexa e difícil, e a nós chegam-nos ecos disso mesmo. Aquilo que este programa e que a SES procura oferecer aos líderes empresariais é uma palavra que é muito cristã, que é a palavra esperança. Não é? E se alguém pode... muito real também essa palavra? É muito real e muito concreta. E será tanto mais concreta quando cada um dos empresários e cada um dos gestores conseguir vivê-la. Não é? Sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, mas aqueles como nós que acreditamos que um homem na cruz nos salvou, sabe que esse homem nos acompanha e esse homem que nos acompanha ajuda-nos a resolver as nossas dificuldades. Não nos substitui nas nossas responsabilidades. E por isso é que este programa Acontecer aponta para medidas e ações concretas de liderança responsável. Nós entendemos que, apesar de se estar em crise, não retira nem pode ser uma razão para deixar-se de ser
um bom líder. Pelo contrário, esta é uma altura em que os líderes têm que se afirmar pela sua capacidade e pela sua excelência. Sempre com a palavra da esperança ao seu lado. Essa característica, e que não é um pormenor, muito pelo contrário, pode determinar a empresa, ou ser um empresário cristão, ela permanece, essa característica, em qualquer situação da empresa. O empresário cristão é sempre coerente com o seu ideário, com o Evangelho. Até porque essa é uma acusação que muitas vezes se ouve em relação aos empresários cristãos, não é? A resposta é simples. Cada homem, cada cristão é um pecador. Mas é um pecador chamado à santidade. E se tivermos como definição aquela bonita definição que santo é um pecador que não desiste de ser santo, então sabemos que podemos errar, mas que temos um caminho, temos sempre um caminho de retornar e de ser melhor. Se me pergunta se todos os líderes empresariais cristãos são coerentes, eu certamente direi que não, porque são homens, são frágeis e poderão ter momentos de fragilidade. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que um líder empresarial cristão tem um guia, tem um conjunto de critérios que lhe foram ensinados e que lhe foram passados, que se os puser em prática, seguramente será o melhor líder. Mas é um homem frágil. E será a melhor empresa também. E seguramente. Isso, claramente, isso aí. E eu acho que é importante perceber esta questão que o Gonçalo estava a dizer. Quer dizer, claramente o líder empresarial católico não é um santo. Era bom que fosse, para ele e para a empresa, mas não é. Agora, o que eu acho que é importante nesta fase, e principalmente nestes momentos de maior crise, onde a tentação também de fazer as coisas fora da regra é mais aguda, eu acho que é essencial, e esse trabalho que a SES tenta fazer sempre, que é chamar a atenção para os critérios fundamentais. E é importante que o líder tenha esses critérios bem identificados, porque a partir daí depois as decisões também são mais fáceis. Agora, sabemos que as decisões muitas vezes não são branco e preto, não é? São decisões muito complicadas, são decisões que envolvem toda a empresa, que envolvem, neste momento, dificuldades brutais de tesouraria e que todos os finais de meses são momentos de drama para muitas empresas, para milhares e milhares de empresas. E, portanto, esta questão da ética é preciso estar muito dentro do empresário, mas depois há aqui um confronto com a realidade que muitas vezes é difícil de cumprir tudo aquilo em que uma pessoa gostaria de fazer. E, portanto, agora, é claro que é essencial este trabalho de reunião, de motivação mútua de uns aos outros, perceber que este é o caminho que queremos trilhar, que é um caminho difícil, mas é por aqui que temos que avançar. Só completar esta ideia, Sim. Dizendo que o estarmos juntos é estarmos em companhia, é estarmos em igreja, não é? E esta é uma forma fundamental. E por isso é que a Associação Cristã de Empresários e Gestores não é uma associação de empresas, mas é uma associação de pessoas. Porque a consciência clara da ACES é de que é pela conversão do coração de cada empresário que podemos fazer um melhor empresário. E se fizermos melhores empresários, teremos melhores empresas, com melhores colaboradores. E se tivermos melhores empresas e melhores colaboradores, teremos melhor produtividade. E se tivermos melhor produtividade, temos um país mais desenvolvido. Que universo representa a SES? A SES, neste momento, está espalhado já por 15 núcleos regionais, incluindo ilhas, e tem cerca de 1.250 associados. Líderes e gestores. Que se vão revendo nos princípios que a SES propõe. Que se revêem nos princípios que a SES propõe e que tem como grande quadro normativo o Código de Empresários e Gestores, que foi um documento elaborado já há cerca de 4 anos e onde estão, digamos, recolhidos os princípios fundamentais em que a SES acredita. Vão fazendo prova de que, seguindo esses princípios, a empresa tem, de facto, maior produtividade e contribui para a melhoria económica e financeira do país? Eu posso lhe dizer que a prova que eu tenho é de que o testemunho daqueles que se sentem mais próximos e mais coerentes na sua vida cristã conseguem ter uma vida mais feliz. Não significa uma vida mais feliz, uma vida sem problemas, e não significa que a empresa não passe por situações dramáticas, mas tem mais capacidade para enfrentar esses mesmos dramas e esses mesmos problemas. Deixe-me dizer uma coisa que esta também é muito importante. Neste momento de crise, quando se fala em empresas a fechar e em empresas em grandes dificuldades, na liderança responsável e talvez como primeira medida de responsabilidade social, está o manter a empresa. Não é? As pessoas têm um bocadinho a ideia que a responsabilidade social das empresas tem só a ver com medidas extra para além da gestão corrente da empresa. Não. A primeira medida responsável de um líder
é manter a sua empresa em funcionamento. Não é? Isso é muito importante. Outras medidas, outras ações são propostas neste kit, Jorge Líbano Monteiro. Pelo que me apercebi, 7 áreas de ação são propostas aqui neste kit. Quais são elas? É precisamente o próprio líder. A primeira área é sobre o líder, quer dizer, é ajudar o líder a conhecer-se a si mesmo, para poder ter uma ação melhor, a reconhecer quais são as suas competências em relação àquilo que necessita. É a questão dos colaboradores, que é uma questão tão central neste momento também. É a questão da comunidade, é a questão de toda a parte de fornecedores, clientes e a questão da ecociência. Portanto, são 7 áreas que nos parecem essenciais e que, no fundo, tocam toda a vida da empresa. Neste momento temos 14 boas práticas propostas. A ideia é que durante o próximo ano, e no contacto que vamos tendo com as PMEs, também se possam vir a criar mais boas práticas para o próximo ano. Algumas ações base que propõem imediatamente? Estamos a fazer um enfoque muito especial nesta primeira fase, que é com uma questão que é dramática para as empresas, que é os pagamentos fora de horas. Portanto, o atraso de pagamento sucessivo, que neste momento é uma chaga social, e que para isso fizemos numa primeira fase um estudo com o Augusto Mateus e que nos ajudou a identificar e a sistematizar esta questão. E é impressionante perceber que o dinheiro que devemos uns aos outros equivale a 3/4 do valor de toda a ajuda da Troika a Portugal. Portanto, só para percebermos a dimensão da questão e o drama de falta de pagamento que existe na economia portuguesa. Por outro lado, também identificou o estudo, que nos últimos anos tem havido um aumento de 14% de dinheiro não pago, portanto, de faturas não pagas. Portanto, o que implica também para as empresas mais sofrimento e para os colaboradores das empresas mais sofrimento. E, portanto, a ACES lançou este dinamismo aqui também, todo este programa, em colaboração com a CIP e com o IAPMEI e com a Apifarm e com o apoio do Compete. Lançámos este programa para uma vasta rede de apelar àquelas empresas que possam pagar a horas que o façam, porque isso tem influência. Esse estudo foi apresentado na semana passada pela ACES, precisamente, não é? Tem influência o não pagamento, inclusive nos postos de trabalho? Fez essa extrapolação e o que chegou à conclusão é que, por exemplo, nos 12 dias de atraso, dos mais 12 dias de atraso que aconteceram nos últimos anos, corresponde a uma destruição de cerca de 72 mil postos de trabalho. E é muito interessante esta questão, como o Gonçalo disse também no início, é perceber que as ações que nós fazemos enquanto líderes de empresas têm uma influência direta na minha empresa, mas têm uma influência direta na comunidade toda. E, portanto, a transformação pessoal, que é importante para a transformação da empresa e para salvar a empresa, também é importante para salvar o todo. E, portanto, há aqui ciclos viciosos que estão feitos da sociedade portuguesa e na economia portuguesa, que era preciso haver alguém com coragem de fazer a mudança. E esse é o apelo que a ACES faz com esta questão dos pagamentos pontuais. Esse alguém é o líder empresário cristão? É o líder empresarial, quer dizer, aqui cristão não é indiferente, quer dizer, é o líder que está na empresa e que, se puder pagar a horas, tem a obrigação moral de o fazer. Quer dizer, tal como nós acreditamos, quer dizer, que nesta fase em que vai haver uma grande tentação para fuga aos impostos, quer dizer, que é essencial que cada um de nós perceba que cada vez que está a fugir aos impostos, está a pôr em causa a economia. Eu percebo que a carga é grande, mas este é um apelo que é preciso fazer e que as pessoas têm que ter a noção. Como disse ao princípio, quer dizer, o facto de atrasarmos 12 dias os pagamentos, todos nós, que parece que é uma coisa mais ou menos indiferente, na realidade, no conjunto da economia, no sofrimento que isso cria na cadeia, são 72 mil postos de trabalho que são destruídos. Portanto, esta noção exata, que por um lado, como disse no princípio, quer dizer, que o papel neste momento das empresas e dos líderes empresariais é um papel-chave para o desenvolvimento de Portugal e para sairmos da crise, quer dizer, não é pelo Estado que vamos sair da crise, portanto, é pela capacidade de criar riqueza e, portanto, as empresas neste momento têm um papel fundamental e os líderes têm um papel essencial para esta crise. Portanto, esse é um apelo que nós não nos cansamos de fazer, porque realmente tem muito. Alguns setores dizem, pelo contrário, que em tempos de sacrifícios as empresas, mesmo as empresas privadas, e o setor privado é aquele menos afetado por esta crise. Será verdade? Não sei quem é que diz, mas eu acho que é olhar para as empresas e olhar para os associados e ver que estão a passar um sufoco monumental. Quer dizer, e infelizmente, vemos muitos associados mesmo da ACES e outros, quer dizer, com desejo de se ver livres das empresas, porque as empresas são um conjunto de problemas. E, portanto, antes pelo contrário. Eu acho que há muita tentação de pôr todo o ónus do problema no patrão ainda antigo, naquele que está ali a explorar os seus colaboradores. Esse já não existe? Eu penso que, infelizmente, estamos noutro paradigma, não é? E, portanto, há aqui uma necessidade hoje em dia, quer dizer, de acreditar que é pelas empresas, é pela iniciativa de cada pessoa que podemos dar a volta à crise.
Gonçalo Correia de Oliveira, fixei entre as ações base propostas por este kit o compromisso com o projeto de vida dos colaboradores. De que forma é que o empresário pode estar atento e pode ajudar os colaboradores no seu projeto de vida? Indo ao encontro daquilo que disse-lhe há poucos minutos, que é uma liderança responsável, é alguém que tem em atenção o outro. E o outro mais próximo são os seus colaboradores. E, portanto, se nessa forma de liderar houver uma atenção particular aos outros e dentro dos seus colaboradores, aqueles que menos têm e que mais dificuldades passam, pode-se conseguir um maior equilíbrio e pode-se conseguir uma maior produtividade porque torna mais felizes os seus colaboradores. E esta é um círculo virtuoso que é aquilo que exatamente esta caixa mágica traz. É avançarmos para um ciclo virtuoso, pondo fim, ou tentando pôr fim, aos vícios que durante tantos anos têm acompanhado este país e inverter, ter a coragem de dizer basta, é possível, com o esforço de todos, entrarmos num círculo virtuoso. E um dos círculos virtuosos é exatamente a preocupação pelos seus colaboradores, pela conciliação família e trabalho, que é outro dos enfoques fundamentais e que nós estamos a apostar muito, que é na medida do razoável. Não estamos a pedir milagres, porque não se fazem milagres, muito menos em situações conjunturais e circunstanciais como aquelas que vivemos. Mas na medida do razoável, é possível, com a tal atenção extra ao outro, que muitas vezes não há apenas por inércia, ou por falta de conhecimento de pequenas medidas que podem ser tomadas, haver a preocupação de uma melhor conciliação família-trabalho. E isso as empresas vão sentir, se conseguirem implementar algumas dessas medidas, que há maior produtividade, há maior realização pessoal, quer dos colaboradores, quer do líder. Jorge Lima Monteiro já referiu, creio eu, que o kit chegará a cerca de 1000 empresários. De que forma e quando é que essas ações serão levadas por diante? A ideia é que durante esta semana vamos contactar com 1000 líderes empresariais. Em diferentes zonas do país? Em diferentes zonas do país. Começámos esta manhã em Viseu, amanhã estamos em Torres Vedras, Óbidos, Bragança, Porto, Braga. Há uma vasta rede de sessões que vão ser feitas durante esta semana e em cada uma, no fundo, há pessoas que oferecem este kit e motivam para a sua concretização. Temos estas indicações, se alguém depois quiser participar, ainda vai a tempo, poderá aceder ao site da ACES e ver qual é que é a localização mais próxima da ação de desenvolvimento. A seguir a este kit é o início, porque depois há um conjunto de seminários à volta destes temas. O primeiro é sobre como receber horas dos clientes, o segundo é sobre como motivar colaboradores em altura de crise, um terceiro é como potenciar a conciliação família e trabalho para a própria empresa. Portanto, e a partir daí há uma rede que nós queremos criar com todas estas pessoas que se sentirem interessadas em fazer acontecer a mudança nas suas empresas. Essa rede é que nós queremos que crie o tal círculo virtuoso. Agora, temos a noção exata também do momento dramático que as empresas vivem. E, portanto, isto aqui é a partir da realidade clara das empresas de muita dificuldade em questão. E, portanto, aqui é construir com base nessa realidade difícil e por isso vai ser um trabalho difícil, mas que me parece que é um trabalho essencial de ser feito. E, portanto, nesse sentido é que lançamos este dinamismo. Um novo projeto da ANSES, Gonçalo Correia de Oliveira, que se insere num conjunto de projetos que a Associação Cristã de Empresários e Gestores vai tentando dinamizar. E nesta altura, exatamente. A ACES, quais são eles? A ACES tem um outro grande projeto, também muito focado nesta circunstância que vivemos, que é o projeto do Bem Comum. O projeto do Bem Comum é um fundo de capital de risco que tem a particularidade de estar vocacionado para desempregados com mais de 40 anos e que tenham perfil empreendedor. Aquilo que conseguimos foi reunir 5 parceiros investidores que apostaram na ideia que a ACES lhes lançou de constituir um fundo de 2,5 milhões de euros que tem exatamente por objetivo, no momento em que o acesso ao crédito é muito restrito e muito difícil, e para aqueles que tenham ideias de negócio e que tenham aquela capacidade de risco que é tão característica de um empreendedor, terem um lugar onde podem apresentar a sua ideia e, se for uma ideia válida, se for uma ideia com capacidade económica de sucesso, podem contar com o apoio do Bem Comum. Já têm empresas que estão... Já fechámos um primeiro projeto, que está já a funcionar.
temos outras ideias neste momento em avaliação, porque é um projeto com uma componente social inequívoca, que é de ir aos desempregados qualificados com mais de 40 anos, mas não deixa de ser um projeto que procura eficiência económica. Portanto, é um projeto que terá que ter retorno e, portanto, não estamos a fazer donativos, nem estamos a fazer doações a fundo perdido. É um fundo de capital de risco, aprovado pela CMVM, e, portanto, as empresas em que apostamos têm que ser empresas que têm que ter eficiência económica para poderem dar o retorno efetivo. Porque só com esse retorno poderemos depois apoiar novos projetos. O nosso tempo está a terminar. Nesta altura de crise, estes projetos são propostas muito concretas, ao dispor dos empresários. Jorge Lima Monteiro e Gonçalo Correia de Oliveira, pedia-vos o que interessa dizer aos empresários neste momento. Já o fomos dizendo ao longo da entrevista, mas que atitude a ter diante de dificuldades que aparentemente parecem intransponíveis? Eu acho que a primeira questão é resistir. E a segunda é querer ser ainda mais competente, querer ser ainda mais dedicado à sua empresa, se não é que já estão totalmente dedicados, mas no fundo aqui o grande apelo é para não desistir e perceberem que a sua missão como empresário vai muito para além do bem que podem fazer à empresa, porque isso é essencial para o país. Gonçalo. Terminaria dizendo que a crise está aí, a crise está instalada, mas desafiava os líderes empresariais a não olharem para a crise, mas olharem para a forma como olham para a crise. E a melhor forma de olhar para a crise é olhar para a sua empresa e ver como é que na sua empresa é possível ultrapassá-la. Agradeço por terem estado aqui neste programa. Muito obrigado. Um programa onde quisemos deixar propostas da Associação Cristã de Empresários e Gestores para o contexto socioeconómico que Portugal atravessa. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.